Eu tive o prazer de conhecer o advogado Marcelino de Assis, ele que veio até aqui no nosso estúdio de imprensa para falar um pouquinho com a gente sobre as suas opiniões com relação a vários assuntos. Ele falou sobre política, ele falou também sobre o seu papel como presidente na OAB quando ele foi presidente e sobre também o turismo religioso na cidade. Veja como foi esse bate-papo, acompanhe agora. Marcelino, que é advogado na empresa Galindo Advogados Associados, nos fala que quando assumiu a Ordem dos Advogados do Brasil em Trindade, em 2016, a sua maior missão era aproximar a OAB da população trindadense. Naquele momento foi um momento meio difícil, que a OAB estava muito em decadência aqui na nossa cidade. Então, foi um trabalho de resgate da OAB, a partir da nossa eleição, a partir do momento que assumiu, nós começamos a fazer parte realmente dos acontecimentos na sociedade trindadense. E por que ela estava nessa fase em decadência? Aconteceu alguma coisa específica ou não? Assim, o poder ele gera desgaste, né? E o grupo que estava no poder já tinha longos anos, né? Então isso leva desgaste e vai distanciando a OAB da sociedade. O que nós fizemos foi voltar o papel da OAB, voltar a atender a sociedade, fazer parte da sociedade como instituição, fazer parte, ter uma relação harmoniosa com as instituições, com o judiciário, com o poder legislativo, com o executivo, com as polícias. Então foi um trabalho de resgate muito bacana, além do que a gente conseguiu também revigorar as nossas estruturas da OAB. Então foi um trabalho interessante que surtiu efeito e com o término do nosso mandato a gente conseguiu com que a nossa vice-presidente fosse eleita presidente, a doutora Nelly Carita, que hoje faz um belíssimo trabalho. O advogado dá o seu posicionamento sobre o presidente Jair Bolsonaro com relação às vacinas no Brasil. Você imaginou se o presidente da República ele tivesse comprado as vacinas que foram ofertadas no mês de agosto da Pfizer e nós tivéssemos vacinado hoje 50% a 60% da população brasileira? O presidente não perderia a eleição mais nunca, porque as pessoas estariam vacinadas e o comércio estaria voltando, assim como ocorreu em Portugal, está ocorrendo agora na Inglaterra, os Estados Unidos já está com 50% da população vacinada, um país com mais de 300 milhões de habitantes, ou seja, o caminho para o combate à pandemia era a vacina, não tinha outro caminho a ser tomado, né? Então essa eu acho que é a maior dificuldade que nós temos enfrentado e que o próprio presidente vai enfrentar nas eleições do próximo ano é essa questão de não ter dedicado totalmente às vacinas, porque o único remédio nesse momento é a vacina. A gente não, com esse momento turbulento, a gente não sabe qual que é o medicamento que vai salvar as pessoas. A única coisa que a gente sabe e o que salva é o distanciamento social, lavar as mãos, usar as máscaras e a vacina. O povo vacinado, ele pode trabalhar. Então o presidente realmente nessa questão ele deixou um pouco a desejar, não é minha fala, é fala dos cientistas. Eu acho que fez o que tinha que ser feito em relação à corrupção. Eu acho que ele tem feito um trabalho excelente nessa linha. Por outro lado, se ele tivesse dedicado um pouquinho mais para a ciência, dedicado um pouquinho mais, já é que eu fiquei imaginando, se ele tivesse dedicado a vacina em agosto do ano passado, como a gente soube que houve as ofertas, se ele tivesse dedicado, imagine se o Brasil hoje tivesse 50%, 60% da população vacinada, não tinha mais problema, o povo podia trabalhar, e no entanto hoje a gente está chegando à marca de 450 mil pessoas, 450 mil famílias que ficaram sem seus entes. Marcelino finaliza falando sobre o impacto que o turismo religioso em Trindade sofreu por conta da pandemia e das denúncias envolvendo as AFIPs. Não tem como citar a AFIP sem citar o Padre Robson. E eu tenho uma visão de advogado muito claro. Eu acho que Padre Robson foi condenado antes de ter tido o processo. Então, o que acontece? A mídia
acabou condenando o padre Robson e recentemente, semana passada, saiu uma decisão no STJ absolvendo e arquivando todos os processos contra as AFIPs e contra o padre. Ou seja, foi feito um espetáculo, foi feito busca e apreensão, fez-se como se estivesse prendendo os maiores bandidos da história e ao final foi detectado que não foi nenhuma ilícito foi feito, ocorreu. Então existiu realmente uma ação que, no meu entendimento como advogado, foi uma ação deliberada e ela acabou prejudicando na cidade. Não só o padre Robson, mas as AFIPs e a cidade. E aí, para completar essa dificuldade toda que nós estávamos atravessando, veio a pandemia, que acabou de completar a bola de neve, né? O cenário crítico, catastrófico junto, né? Exatamente. E o pior é que as consequências ficaram, né? E como se diz, a imagem dele foi prejudicada, né? Perante o mundo inteiro, Seria muito importante, assim, só que não vai ocorrer, quem provocou isso tudo, ele fosse a público e falasse, olha, nós erramos. Infelizmente não conseguimos provar nada. Nós erramos, fizemos uma coisa errada, a justiça mandou arquivar todos os inquéritos, todas as ações penais que tinham relação ao padre e nós queremos pedir desculpa pelo que nós fizemos. Mas não vai acontecer, só o tempo e Deus para mostrar isso para a população. Exatamente. Acho que é muito difícil isso acontecer, né? Mas vamos lá. E ainda tem muitas pessoas, assim, que por mais que aconteceu tudo isso na mídia, o pessoal ainda confia, né, na palavra dele. Ainda, assim, a gente vê as pessoas nas redes sociais comentando. Acaba que a igreja tem uma postura, a postura em relação ao clero, em relação aos padres, por exemplo. Desde agosto o padre não dá entrevista, não fala nas redes sociais, ele está em silêncio. Exatamente. Existe a lei canônica, a lei, o código de ética da igreja, que ele impõe algumas restrições aos padres para evitar escândalo. Então o padre está cumprindo a lei do silêncio determinada pela Igreja Católica.